Salve galera! Continuando nossa série de vídeo aqui da minha prancha pessoal. Hoje é dia de laminação. Se você não viu o vídeo ainda, eu colocando a quilha nela, ou fazendo essa pintura aqui, como que eu cheguei nesse resultado, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês poderem ver. E hoje é a parte da laminação. Vamos começar a laminação pela parte de baixo da prancha, depois a gente vai esperar secar, lixar os lápis e vamos fazer a parte de cima das pranchas. Agora então, para começar, o primeiro passo sempre é jogar um ar na prancha, tirar toda a sujeira dela, qualquer lugar que esteja sujo. Eu pego o ar aqui que a gente usa com o compressor de ar. Essa prancha, como ela já é colorida, eu não me importo tanto, mas se a prancha é branquinha, cara, tem que ficar de olho porque qualquer sujeirinha vai aparecer na laminação. Então, tenha certeza que você tirou qualquer sujeira dali, senão ela aparece na laminação, beleza? Segundo passo, rapaziada, é colocar a fita em cima das caixas de quilha, porque a gente não quer resina caindo dentro dos copinhos de quilha, isso é um saco depois para tirar. Então, vamos passar a fita e garantir que não tem resina caindo dentro do copinho. Agora a gente vai colocar o basalto. Ele é tipo um carbono, só que ele é mais ecológico e ele também é mais flexível. Então por isso que a gente não usa o carbono. Como essa prancha não tem longarina, a gente vai colocar ele no meio para dar uma flexibilidade maior na prancha. E é isso. Se ela tivesse longarina, provavelmente eu não ia colocar nada, mas sem longarina para dar uma resistência maior e também uma flexibilidade, a gente vai colocar esse basalto aqui. Aí galera, o jeito que a gente faz é colocar essa parte aqui entre as quilhas e ir até o bico da prancha com ele. Aqui eu corto. Agora eu vou vir com uma cola spray, jogar a cola no bloco e depois colar o basalto por cima. Eu começo por essa parte, pelo meio das quilhas, centralizo o basalto. E agora é só esticar ele no bico. É isso, galera, basalto tá feito, agora vamos para a parte do tecido. Agora eu vou colocar os tecidos. Como é uma prancha epóxi, eu vou colocar 2 camadas de tecido embaixo e 2 camadas de tecido em cima. Embaixo eu vou fazer um corte no tecido mais fino, ele vai dar uma flexibilidade maior na prancha. Como ela não tem longarina, de novo eu vou falar isso, pra gente deixar um pouco mais resistente, a gente vai colocar 2 camadas no tecido embaixo também. Se ela tivesse longarina, normalmente seria só uma camada de tecido na parte de baixo da prancha. O primeiro tecido vai ser um de 4 onças, ele é mais fino, e o segundo tecido é um mais grosso, que é o de 6 onças. Então, nossa primeira camada com o patch vai ser um tecido de 4 onças. Esse corte que eu vou fazer agora, galera, ele foi idealizado pelo dono da Solid Surfboards, Dan O'Hara. É um corte que ele ajuda o meio da prancha a ficar mais resistente, que é onde interessa, onde normalmente a prancha quebra no meio aqui. E ele dá uma flexibilidade maior para o bloco, não deixa ele tão rígido como se fossem 2 tecidos inteiros na parte de baixo da prancha. Para eles ficarem simétricos, eu faço isso, eu esqueci de falar, eu dobro o tecido no meio, corto do jeito que eu quero, e aí quando eu desdobrar o tecido, ele vai estar simétrico. Agora eu corto o tecido rente à borda da prancha. Essa primeira camada a gente corta quando acaba a borda da prancha, só para dar uma resistência maior na borda. Agora, rapaziada, antes de eu jogar o tecido de 6 onças por cima, eu vou colocar o patch das quilhas. Esse é bastante importante para dar uma resistência maior nas quilhas, na área da quilha, não só nela, como na área em volta da quilha, para garantir que o copinho não vai sair enquanto eu tô surfando, mandando uma rasgada, batendo uma pedra, sei lá. Os patches das quilhas, cara, eu dobro desse jeito aqui. E aqui você vê que é mais ou menos o tamanho do copinho de Futures. Então eu vou cortar ele aqui em cima, depois eu corto aqui embaixo. E eu corto um patch meio circular.
Coloco ele por cima das quilhas. Cara, uma coisa que eu esqueci de falar, que é muito importante, essa prancha é um bloco EPS, ou seja, sem longarina, como eu falei, ou seja, o bloco EPS só vai resina epóxi. Se eu colocar resina de poliuretano, ele vai derreter o bloco, ele vai corroer o bloco. Então, a laminação vai ser em resina epóxi. Agora, vamos colocar a segunda camada de tecido, que vai ser um tecido 6 onças, um pouco mais grosso, e vamos nessa. Aqui, galera, é importante perceber que eu tenho que deixar a fibra de vidro sempre em paralelo com o bloco. Então, não sei se dá para perceber, mas as linhas da fibra sempre estão indo nessa direção. Nunca deixar elas um pouco torto, porque isso causa que a prancha fica com menos resistência, pode quebrar mais fácil. Agora, galera, o que eu faço depois de deixar o tecido em cima da prancha, eu pego as duas pontas aqui e eu jogo elas para baixo e deixo o tecido se moldar com a borda da prancha. Então eu jogo aqui para baixo, vou no bico e faço a mesma coisa. O tecido ele se molda um pouco ao bloco e assim fica mais fácil para eu fazer a laminação. Agora eu vou cortar esse tecido mais ou menos uns 2 dedos abaixo do bloco para eu poder virar o lap quando eu estiver laminando e deixar a borda da prancha mais forte. Normalmente, numa prancha performance, a gente faz o lap da parte de baixo um pouco menor, um pouco mais curto, e o lap da parte de cima, quando for laminar a parte de cima, um pouco mais longo. Mas isso é preferência pessoal. Beleza, tecido tá cortado. Agora eu vou fazer os cortes na rabeta e no bico para ajudar quando eu for dobrar o tecido, eu não ter nenhuma bolha que vai me atrapalhar nos próximos passos. Então eu quero fazer os cortes do melhor jeito, que se dobra melhor, para eu não ter problema depois de bolhas. Primeiro corte aqui, essa aqui é uma rabeta Swallow, então eu vou fazer um corte aqui no meio e vou fazer 2 cortes nas pontas da rabeta. Depois, o que eu quero fazer é, eu vou ter que dobrar esse desse jeito, nessa direção, e esse aqui vai por cima desse. Então, eu vou tirar essa parte daqui, que quando você dobrar, ela não vai interferir nessa parte. E esse aqui, a gente não precisa disso tudo de tecido para a rabeta. Então, eu vou fazer um corte, como eu fiz do outro lado nesse aqui também. Ou seja, quando eu dobrar esse tecido aqui, esse aqui vai dobrar por cima dele e a gente tem a prancha completamente sem bolhas, sem nenhuma parte fraca, beleza? Aqui no bico, cara, tem vários jeitos diferentes de fazer. Tudo que eu tô mostrando, a laminação em si, tem vários jeitos de fazer. Eu tô mostrando tudo o jeito que eu faço. Então, como eu quero deixar um cone na parte do bico para deixar a resina na frente, que deixa ele bem mais resistente, eu vou cortar ele só aqui. Só fazer um corte, um dedo depois do bico, porque ele vai me ajudar a fazer um cone. Aqui, quando eu dobrar essa parte, eu vou formar um cone só de resina aqui, que deixa o bico bem mais resistente. Caralho, essas dicas, moleque. Agora, galera, é a última parte antes da gente começar a laminação, que são os logos. Como eu vou colocar um logo aqui no meio, eu vou marcar com a minha unha o meio da prancha até o final da rabeta. E eu vou dobrar o tecido seguindo essa marcação no meio que eu fiz, para quando eu desdobrar o tecido eu não perder o meio, não ficar um lap maior do que o outro. Então eu dobro. Esse aqui são os 2 logos que eu vou colocar. Eles estão no papel de arroz, tá? Se você quiser imprimir em casa, dá para imprimir o que você quiser e eles vão ficar aqui, ó. E é isso, cara. Agora a gente tá pronto para resinagem, para jogar resina na prancha, para laminar ela. Vamos nessa. Agora é hora de misturar a resina, lembrando que a resina epóxi, ela é 2 para 1, ou seja, 2 partes de resina para uma de endurecedor. Lembrando sempre, galera, como eu falo em todos os vídeos, usem máscara, tá? Eu tô aqui com o microfone, tô explicando passo a passo, então eu tô sem máscara, mas sempre usem máscara. Para uma prancha dessa, eu uso mais ou menos 500 gramas de resina e metade disso, ou seja, 250 de endurecedor. Passei um pouco, mas não tem problema.
Tem que misturar bem a resina epóxi, garantir que as duas partes estão homogêneas, senão ela não vai endurecer. Mistura por uns 2-3 minutos, raspa as paredes do balde para garantir que tá tudo misturado como tem que estar. Agora, rapaziada, tem 2 jeitos diferentes que eu lamino a prancha. Eu não sei porquê, eu lamino epóxi de um jeito, poliuretano de outro jeito, porque foi assim que eu aprendi de epóxi de um jeito, aprendi poli de outro jeito, então eu faço dos 2 jeitos. Eu vou mostrar para vocês nesse vídeo os 2 jeitos diferentes que eu faço. Então agora na parte de baixo da prancha eu vou fazer normalmente como eu faço nas pranchas de poliuretano e depois eu mostro para vocês como eu faço normalmente no epóxi, beleza? Primeiro o logo, galera. Bota uma resina, um pouco de resina aqui, deixa saturar o tecido e o basalto e depois eu deixo um excesso aqui, eu vou colocar o logo por cima. Eu deixo o excesso de resina para garantir que não tem nenhuma bolha embaixo do logo e eu venho com o squid e tiro qualquer resina que esteja embaixo do logo. Mesma coisa com esse aqui. Coloco, tiro o excesso de resina debaixo do logo. Não deixa nenhum excesso de resina aqui, porque senão vai ser mais trabalho para o lixador. Agora eu molho os patches das quilhas. E agora vou desdobrar o tecido de cima, seguindo a linha que eu fiz no meio. Agora, galera, eu vou acompanhar o meio da prancha e eu vou deixar ela toda molhada de resina antes de eu começar a trabalhar a resina pela prancha. Porque assim eu garanto que a fibra de vidro não vai se mover enquanto eu estiver laminando ela. Então primeiro eu molho a prancha toda. Deixo o tecido fixo onde ele está. E agora eu começo a trabalhar a resina para saturar a prancha toda. Aqui nessa hora eu tô aplicando uma pressão maior no squid para jogar a resina para baixo do tecido, molhar ele inteiro, não deixar nenhuma parte seca, porque isso causa fraqueza na prancha. Aqui nas quilhas, tento tirar todas as bolhas que estão no copinho da quilha. Como eu sei que a prancha está saturada de resina? Primeiro pelo olhar, você vê se não tem nenhuma bolha, nenhuma parte branca do tecido ainda aparecendo. Ou também na audição. Passando o squid na prancha, quando ela está seca, você consegue ouvir umas bolinhas estourando, como se fossem as bolhas, né? E quando ela está saturada, ela não faz barulho nenhum. Ela só faz um Agora faça a mesma coisa do outro lado. As pranchas coloridas, pintadas, elas são até mais fáceis de ver se ela está bem molhada, se a resina está saturada, do que as pranchas claras, brancas. Eu vou primeiro molhar a borda da prancha, deixar a borda bem molhada antes de virar o lap. Vou garantir que as bordas estão molhadas. Mesma coisa. Agora que essa parte de cima aqui tá toda saturada, eu vou fazer a cascata. Isso aqui que é o jeito diferente que eu faço no poli e no epóxi. Mais pra frente vocês vão ver o outro jeito, mas esse aqui ele é bem prazeroso de fazer. Faço a mesma coisa do outro lado. Agora eu vou dar mais uma passada com a resina pela prancha toda. Qualquer bolha que sobrou, que ficou, eu posso tirar nessa hora. E nessa mesma hora eu venho tirando o excesso de resina de cima da prancha, para ela não ficar muito pesada. Pronto, galera, prancha sem excesso de resina nenhum na parte aqui de cima. Agora eu vou começar a virar o lap. Eu venho aqui, jogo para baixo, depois faço em linha até a rabeta, virando o lap. Vejo se não tem nenhuma bolha. Aqui nessa parte normalmente ficam umas bolhas aqui, então vê direitinho, garante que não tem nenhuma bolha. Agora, galera, aqui na rabeta eu vou puxar essa parte para frente, não pro lado aqui. Eu vou puxar ela para frente para garantir que eu não deixo ela nenhuma bolha na rabeta. Isso, sem bolhas. Agora, galera, a parte final é tirar o excesso de resina que ficou na borda. Então eu venho aqui em linhas,
só tirando o excesso de resina. Deixar ela bem lisa, porque na hora de eu lixar depois não vai ter nenhum problema de ter bolha, na hora que eu laminar a parte de cima também. Então eu venho aqui fazendo linhas e tirando o excesso de resina que eu tenho aqui nas bordas. Faço a mesma coisa do outro lado. Agora eu venho aqui, dou uma olhada geral, vejo se tem, consigo ver que tem umas bolhas aqui na quilha. É bem fácil deixar bolha aqui na caixa de quilha. Então eu venho aqui, coloco mais resina por cima, garantir que não tem nenhuma bolha, porque vai facilitar os próximos passos, tá, galera? E é isso, galera. A prancha tá pronta, a parte de baixo laminada, tudo certinho, tá ficando linda. Agora esperar ela secar pra gente poder laminar a parte de cima. Boa, galera, dia seguinte, o lap tá seco, agora a gente tá pronto para fazer o outro lado. Antes de começar a preparar a prancha com o tecido, colocando o tecido, o basalto nela, eu vou lixar os laps, para deixar essa parte aqui que é um pouco alta, bem flat na prancha, lisa, para não ter nenhum risco de bolha em cima quando eu laminar a parte de cima dela. Aqui eu vou lixar essa parte aqui, porque ela tá um pouco alta, e se eu deixar assim, na hora de eu botar o tecido aqui em cima e laminar, ela vai deixar um monte de bolha no lap. Então eu vou lixar isso tudo aqui para deixar ele bem liso com o bloco da prancha. Deixando claro, eu tenho que tomar muito cuidado para não pegar nada da lixa no bloco, porque senão eu vou tirar a pintura e vou também deixar um buraco no bloco. Ninguém quer isso, né? Não quero tirar nem um pouco da minha pintura, então tem que tomar bem cuidado, vir bem rente ao lap para não pegar nada da lixa no bloco, tá bom? Eu vou lixar com essa lixadeira aqui, a gente chama de grinder, eu não sei qual que é o nome em português. Ela funciona com compressor de ar, então eu vou conectar ela aqui. Você pode fazer com uma lixadeira normal também, normalmente eu faço porque eu vou mais rápido com ela que com a grinder, mas hoje eu vou fazer na grinder aqui para mostrar para vocês. É isso, galera, o lap tá lixado, agora eu vou vir aqui com um pedaço de lixa 60, só para dar o acabamento final, lixar qualquer coisa aqui que eu não consegui lixar direito com a minha lixadeira. Essa é a hora de você também abrir qualquer bolha que ficou na laminação na parte de baixo, abre a bolha. E o que eu quero mostrar para vocês também, galera, é o que eu tinha falado de deixar um cone aqui no bico da prancha para eu colocar a resina agora na parte de cima que eu vou laminar, e o bico dela vai ficar mais resistente do que só o bloco com o tecido. Vai ficar cheio de resina aqui, então vai ficar o bico com o bloco com um monte de resina na frente que vai deixar o bico bem mais resistente e mais difícil de quebrar. Então agora, para a gente começar a preparar a prancha, primeira parte, vamos colocar o basalto igual a gente fez na parte de baixo. O basalto na parte de cima, esse é o jeito que a gente aqui na Solid faz, você pode fazer do jeito que você quiser. A gente coloca 14 polegadas do bico até a rabeta. Então eu vou marcar aqui aonde que é e agora eu vou cortar o basalto. Deixo ele simétrico, faço o corte bem simétrico de um lado e do outro, para ele ficar desse jeito aqui. Agora eu vejo onde que tá a minha marcação, tá bem ali, esse é o tamanho que eu quero. Agora, como a gente fez no lado de baixo, eu venho com a cola spray e eu começo colando a parte da frente primeiro, que foi aonde eu fiz o corte. Eu vou centralizar ela na prancha. E aqui eu deixo ele bem retinho, alinhado com o centro da rabeta. E o basalto tá colocado. Só cortar o excesso aqui. E é isso aí, galera. Agora vamos colocar o tecido, como a gente fez na parte de baixo, só que em vez de eu fazer aquele patch, aquele corte daquele jeito, eu vou botar 2 camadas de tecido na prancha toda. Então a primeira camada vai ser do 4 onças, que é o tecido mais fino, e por cima uma 6 onças, que é o tecido mais grosso. Agora eu venho aqui, puxo as 2 pontas para baixo, essa também, igual a gente fez na parte de baixo, e vou cortar esse tecido rente à borda. Eu quero que ela cabe aqui, porque assim eu dou uma força maior para a minha borda, que é onde a gente tem bastante quebra, bastante fácil, dá uma craquelada. Para eu diminuir isso, eu deixo todos os tecidos passando a borda para criar uma borda mais resistente.
Agora, galera, mesmo esquema da parte de baixo, eu vou marcar com o meu dedo aqui no meio e puxar ele até a rabeta, porque eu vou dobrar o tecido para poder colocar os logos. Estamos prontos para a laminação. Bora botar a resina aqui. Começar colocando os logos. Mesma coisa da parte de baixo. Vou saturar a prancha de resina um pouquinho aqui, deixar um excesso. Achar o logo, tirar o excesso de resina debaixo dele. Agora vim aqui nos dois outros logos. Logos colocados, a gente dobra de volta o tecido e como eu falei para vocês, agora na parte de cima eu vou laminar de um jeito um pouquinho diferente do que eu fiz na parte de baixo. Ao invés de eu saturar a prancha inteira de resina na parte de cima e depois jogar a resina para os laps na borda, eu vou jogar a resina toda no meio da prancha, deixar ela aí molhando a prancha e ir jogando a resina para a borda, para os laps. Para já deixar os laps molhados antes de eu começar a trabalhar por cima da prancha e molhar o resto do tecido. É um jeito um pouquinho diferente de laminar, dá certo exatamente igual o outro jeito da cascata, né? E ver o que fica mais fácil para vocês quando vocês forem laminar. São duas técnicas diferentes. Aqui onde eu falei que tem o conezinho, eu pego, jogo resina dentro dele. Garantir que a prancha está toda saturada de resina, tudo molhado, sem deixar excesso. Agora que a parte de cima da prancha está toda saturada, está toda molhada, eu vou vir aqui para as bordas. Você vai vendo o branco do tecido desaparecendo e virando da cor da prancha. Você vê que essa parte aqui tá branca, então ela não tá molhada do jeito que tem que estar. Então eu jogo um pouco de resina aqui e trabalho ela um pouquinho até ela ficar toda molhada e sumir o branco do tecido. Agora, galera, uma parte importante da laminação epóxi, quando o bloco ele não é muito denso, a gente tem que usar isso aqui. Eu vou fazer um buraco na prancha. Como vocês podem ver, ó, já tá criando uma bolha. Então, eu vou fazer um buraco. Normalmente, o buraco fica onde é o leash plug, né? O copinho do lash, que no meu caso, eu sou goofy, então fica do lado esquerdo. Eu venho aqui, dou uma furada. E assim eu abro espaço para os gases da resina saírem por aqui e não fazer bolha em nenhum outro lugar da prancha. Então você abre um buraco no bloco, não tem importância isso aqui porque eu vou botar o copinho do lash aqui, então vai ficar tudo certo. Não vou criar nenhuma bolha e é isso. É isso, galera. Agora eu tô pronto para virar os laps. Tiro aquele excesso de resina que ficou aqui, ao mesmo tempo que eu garanto que o lap está todo molhado, não tem nenhuma parte seca, não quero deixar nenhuma parte seca. Última parte, dobrar a parte aqui da rabeta. Tomar cuidado aqui é muito fácil de ter bolha nessa parte aqui, na rabeta swallow. Então, tomar cuidado para ver se não tem nenhuma bolha. Pode olhar aí que tá perfeito, sem nenhuma bolha, sem nada. E é isso, galera. A prancha tá pronta aqui, a laminação da parte de cima. Pô, tô muito feliz, não vejo a hora de colocar essa prancha na água, ela tá demais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ainda tem mais alguns passos até a prancha ficar pronta e a gente poder surfar com ela. Então, continue acompanhando. Se você não viu os outros vídeos, como que eu pintei essa prancha aqui e como que eu botei as quilhas nela, o link tá aqui na descrição, só clicar lá. E é isso, rapaziada. Muito obrigado por assistir, se inscreva, deixe seu like. Tamo junto, até a próxima.